Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de São Luís, nossas congregações, nossas igrejas co-irmãs. E você que tem assistido nossas programações e nossas reflexões aqui pelo nosso canal. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Queridos, nós estamos aí já ansiosos, na melhor forma, de usar essa expressão, que não seja uma ansiedade que atrapalhe, mas estamos ansiosos pelo retorno às nossas atividades no templo. Nós já somos muito perguntados por alguns irmãos como que isso vai se dar, algumas igrejas já estão retornando, enfim, mas já há uma expectativa já muito grande de um retorno com segurança, com responsabilidade às atividades no templo. E nós, com certeza, estamos nos preparando para isso. Estamos recebendo as informações devidas, os órgãos de governo, convenções, estabelecendo ali, emitindo seus pareceres para orientar a comunidade batista, por exemplo, da melhor maneira possível, ao retorno seguro aos templos, para que nós possamos, então, dar continuidade ao nosso culto presencial. E eu queria fazer uma reflexão sobre a comunhão. A comunhão, queridos, é algo imprescindível para a vida da igreja. E abrindo aqui um parênteses, preciso agradecer a Deus pela nossa comunidade, pela forma como nossos irmãos, aqueles que estão, que foram aí imbuídos, dessa tarefa de gerar as transmissões, de promover os encontros, as mídias de nossa igreja, sempre atualizando-nos. Então, glórias a Deus por isso, porque nós percebemos que o Senhor ama a nossa igreja e tem derramado dons, tem aperfeiçoado dons, de tal forma que essas ferramentas virtuais têm sido um grande benefício para amenizar aí, o impacto do distanciamento que estamos vivendo já há alguns meses. Então, glórias a Deus pela vida dos nossos irmãos. Eu não vou aqui citar um nome porque eu posso esquecer outro, mas nós sabemos bem quem são, que têm nos dado esse suporte, que agora, por exemplo, permite que eu esteja aqui falando aos irmãos. Então, queridos, a epístola de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, a primeira parte desse versículo diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Sabe, meus queridos, a comunhão é algo imprescindível para a igreja. Falou-se muito durante este período de pandemia sobre isolamento vertical e isolamento horizontal, E fizeram disso um debate muito grande, mas isso está mais atrelado à questão política, da economia, enfim. Eu quero falar aqui rapidamente sobre o relacionamento vertical com Deus e horizontal com os irmãos, com o próximo, com a Igreja de Cristo. Estamos ansiosos por voltar a cultuar a Deus. Esse período de suspensão de trabalhos, eu creio muito, irmãos, de que foi um período muito propício para refletirmos nossa vida com Deus e nossa vida com nossa igreja. A igreja local, as associações de cristãos que se reúnem em locais estabelecidos, ela é uma providência de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Aqui no nosso país, nós ainda gozamos de liberdade. Eu sempre friso países em que irmãos, eles cultuam a Deus em cavernas, em subterrâneos, de forma escondida, porque a perseguição em alguns países ela é notória e ela é declarada, inclusive da parte de governos. Nós aqui no Brasil gozamos de liberdade, mesmo essa restrição por parte da lei, e que nós somos orientados pela Bíblia a obedecer à lei. O cristão não é um contraventor, o cristão tem que obedecer à lei, ele é orientado a isso. Mas ainda assim, nossas transmissões, elas estiveram aí sendo ofertadas aos irmãos, várias e várias igrejas, graças a Deus, manifestaram aí este dom,
esta capacidade de produzir seus cultos e entrar nos lares de seus membros, levando então paz, levando palavras de consolo. E a igreja não parou, nós mesmos na primeira igreja continuamos com muitas tarefas, né? Aqueles que têm mais facilidade, aqueles que, graças a Deus, estão gozando de boa saúde, estão desempenhando muitas tarefas para que nós não estejamos alijados, né? Ou paralisados, mas pelo contrário, continuamos nos abençoando. E isto tudo é comunhão, isto é um processo da comunhão, isso é um reflexo da comunhão. Então, que nesse retorno, ou que nesse tempo de reflexão, e eu entendo que muitos de nós fez essa reflexão, seu relacionamento com Deus, e seu relacionamento com Deus visando um relacionamento com o próximo, com nossos irmãos. Devemos valorizar, queridos, muito os cultos, a comunhão. E devemos retornar para nossas atividades, renovados, com nossas mentes iluminadas, com o nosso coração cheio de gratidão a Deus, cheio de desejo de servir, cada um na sua força, cada um na sua, com aquilo que tem para oferecer ao seu irmão, à sua igreja, e glorificar a Deus, então, dessa forma. É impossível alguém querer desfrutar um relacionamento com Deus, com o Pai de Jesus Cristo, com o nosso Criador, com aquele que enviou o seu Filho para nos salvar, sem desenvolver um relacionamento com o seu irmão. Então, foi um tempo em que eu, particularmente, fiz as minhas reflexões, tive que reavaliar algumas coisas, e quando nós retornarmos aos nossos encontros presenciais, quando retornar a trabalhar ali com um rebanho do qual eu tenho sido responsável, né, que é uma das nossas congregações ali no Recanto Verde, voltar com um desejo de fazer bem mais, de dizer, puxa, eu posso colaborar mais, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, no tempo em que estávamos aí abertos aos trabalhos, e fazer, e implementar, sugerir, mas com amor, com um espírito quebrantado. Eu queria até aqui deixar a minha sugestão, minha orientação, meu pedido para que você ouça os seus líderes em amor. Deus fala através de nossa liderança, eles têm uma palavra de orientação para que o nosso retorno seja um retorno tranquilo, sóbrio e verdadeiro. E assim então possamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso serviço, gozando da comunhão de uns para com os outros. Na igreja do Senhor há muita beleza. As dificuldades, elas vão sempre haver, elas vão estar lá. Desde o tempo de Jesus com os apóstolos, de Paulo com seus colaboradores, nós percebemos que a igreja ela vai enfrentar dificuldades, mas ela é ensinada a trabalhar essas dificuldades da melhor forma possível, com orientações bíblicas, e irmos aí então superando, aprendendo e nos desenvolvendo cada vez melhor como irmãos, como cristãos. Nós precisamos atender a demanda do mundo. O mundo sofre, o mundo continuará sofrendo após a pandemia. Não vai cessar o sofrimento, não vai cessar a dificuldade, mas esse certamente, para nós cristãos, foi um tempo de profunda reflexão, de avaliarmos nossa vida com Deus, de avaliarmos nosso papel na igreja. Todos nós temos um papel na igreja. Diga a Deus, eis-me aqui, Senhor, quero servir na tua igreja, e o Senhor certamente colocará você num fronte onde você irá servir com seus dons, servir com seus talentos, servir aos seus irmãos. Jesus disse que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o que sirva. Então, queridos, eu desejo assim um bom retorno. Eu também quero retornar aos cultos presenciais. Quero ver irmãos, quero abraçar irmãos, mas que seja um retorno genuíno, não gerado por uma ansiedade qualquer, mas gerado por um gesto de dizer assim, eu me importo com a igreja do Senhor. Tempo em que estive afastado, pude avaliar, pude ver quão importante é a igreja local para a minha vida. E assim então estarmos felizes e alegres nesse retorno aos cultos. Que Deus continue abençoando a nossa vida, a vida de nossos irmãos e a vida de você, meu amigo, minha amiga. Aproveite, visite uma igreja, se aproxime mais de Deus,
aprenda mais sobre o plano de salvação que Deus continua estendendo a todo homem na face da terra. Fiquem com Deus.